Direto da redação de volta, agora 1h e mais 19 minutos. E vamos falar, Rafael, de futebol brasileiro Série B. Exatamente. Ontem nós não tivemos tempo de mostrar os gols do Palmeiras, né? Os gols da rodada no final de semana. Então nós vamos ver como foram esses gols no empate contra o América. O Palmeiras enfrentou o América Mineiro no sábado e abriu o placar com Leandro de cabeça aos 12 minutos. O Coelho empatou numa jogada individual do lateral Leandro Silva. Ele desceu em diagonal, passou pelo adversário, ganhou a dividida com Henrique, o zagueiro da seleção, e chutou. O chute cruzado morreu no canto direito de Fernando Praz. Placar final 1-1. Os outros resultados: Asa 0, Joinville 1, Atlético Goianiense 3, Boa Esporte 1, Paraná 1, Oeste 2, Chapecoense 6, São Caetano 2, Ceará 4, ABC 0, Avaí 3, Icasa 1, Sport 1, Figueirense 0, Guaratinguetá 1, Bragantino 0, América do Rio Grande do Norte 3, Paysandu 0. A 23ª rodada tem todos os jogos sendo realizados hoje. Às 7h30, Chapecoense, Figueirense, Atlético Goianiense, São Caetano, Ceará e Oeste, América Mineiro e Icasa. O Sport recebe o Guaratinguetá. Às 10h10 tem Asa e Boa Esporte. O Bragantino pega o ABC. O América do Rio Grande do Norte recebe o Joinville. O Avaí recebe o Palmeiras. E o Paraná pega o Paysandu. A classificação de momento mantém o Palmeiras na liderança com 49 pontos. A Chapecoense segue de perto com 46, o Joinville tem 40, o Paraná 39. Aí o Sport Recife tem 34, Avaí 34, América Mineiro também 34, o Icasa 32 pontos, o Boa Esporte é o nono colocado com 32 e o Figueirense na 10ª colocação com 29 pontos. Aí, Rafael, os gols da rodada do Palmeiras. Exatamente. Além dos gols do Palmeiras, eu acho que vale a gente destacar também esse jogo do Palmeiras hoje lá em Florianópolis contra a equipe do Avaí, porque é o seguinte, a gente falar aqui, né, dar uma opinião sobre o jogo do Palmeiras, uma previsão do que pode acontecer, é a gente chover molhado, porque a gente vê que a diferença aí do Palmeiras para o Avaí é de 14, 15 pontos, né? O Avaí está em 6º lugar, ou seja, está bem colocado, está brigando pelo acesso, né? Os 4 primeiros sobem. Mas o time catarinense, a diferença dele para o Palmeiras é muito grande, vejam, 14 e 15 pontos na competição. Então é claro que o Palmeiras vai lá, se o Palmeiras ganhar fora de casa do Avaí, não é nenhuma novidade, não é nenhuma coisa absurda. Assim como se o Avaí derrotar o Palmeiras também jogando no seu estádio, também é um resultado completamente normal. Então é uma rodada interessante, a Série B vai começando aí a se definir, o Palmeiras vai, né, ampliando a sua vantagem, principalmente da Chapecoense, que é o grande adversário do Palmeiras desde o início do campeonato, mas ele vai ficando tranquilo. Agora, o Gilson Kleina deu uma declaração interessante, não sei se foi no final de semana ou se foi ontem à tarde, mas ele falou assim que ele só fica satisfeito e ele só permanece no Palmeiras se o time ficar campeão da Série B. Então, ou seja, ele mesmo se cobra, porque ele sabe a diferença, né, do Palmeiras com os outros adversários. Mas eu acho que não tem outro resultado a não ser um resultado positivo para o Palmeiras nessa Série B, Sim, que não tem como não ser diferente, né? Exato. Afinal de contas, é uma equipe de Série A que infelizmente precisou disputar esse ano na Série B, com certeza. Então, ou seja, essas equipes estão aí de passagem, né? Tanto o Palmeiras quanto o Corinthians caiu também, né? O Vasco, enfim, essas equipes disputam a Série B porque vão ter que disputar e tem que ser assim para não haver virada de mesa, aquela coisa, né? Mas é claro, estão aí de passagem porque o lugar desses times com certeza é na primeira divisão. E amanhã, então, os gols dessa, tomara que tenha gols, né, Rafael, Exatamente. dessa partida entre Avaí e Palmeiras. Exatamente. E vamos falar agora de Copa Paulista. Sim, ontem nós passamos aqui os grupos, né, da próxima fase da Copa Paulista e ontem à tarde a federação divulgou a tabela completa da segunda fase. Dos times da região, Rio Branco e Independente estreiam em casa, como já era esperado. Então vamos ver quem se enfrenta na primeira rodada e quando serão os jogos. Jogos da segunda fase da Copa Paulista. No sábado, às 3h tem Monte Azul e Inter de Limeira. Às 4, Rio Branco e 15 de Piracicaba, São Caetano e São Bento. Às 5, Independente recebe o Mirassol e às 7h tem Ferroviária e Ituano. No domingo, às 10h, Audax e Linense, Rio Preto e Juventus, Grêmio Osasco e São Bernardo. Agora, nessa fase,
Podemos dizer que começa tudo de novo? Praticamente, né? Porque aí as equipes se classificaram com um grande equilíbrio, tirando os times que ficaram muito lá embaixo nos seus grupos, mas a gente percebe que as pontuações foram bem parecidas nessa primeira fase em todas as chaves, né? O próprio Ituano, por exemplo, que no começo estava disparado, depois acabou se equilibrando, né? O Rio Branco, também o São Bento até igualaram o número de pontos do Ituano. E depois o time lá de Itu acabou mesmo se firmando na primeira posição. Mas foi ali uma disputa até a última rodada. Então, é tudo mais ou menos nessa mesma lei. Então, qualquer, eu acho, resultado agora que aconteça nessa segunda fase é perfeitamente aceitável, é perfeitamente possível. É uma coisa que é importante a gente frisar, as equipes que ficaram em primeiro e em segundo em seus grupos, elas estreiam fora de casa e aí terminam, né, essa segunda fase decidindo em casa. E aí as que ficaram em terceiro e quarto começam jogando em casa e aí fazem a última partida, a sexta partida, jogando fora longe da sua torcida. É uma vantagem, né? Poder decidir, às vezes, uma partida importante, um jogo aí de importância. Um jogo decisivo. É aquela história, né? 8 ou 80, porque de repente se você começa mal também o campeonato, né, você pode também se complicar e aí não resolver nada, ter deixado para decidir em casa. Então tudo depende, aqui precisa manter uma certa regularidade. Olha, um exemplo, por exemplo, que foge à regra é o próprio Rio Claro na Série A2 do Paulista. O sistema de disputa era o mesmo aí, né? E fazia a chave com 4 equipes, ida e volta. O Rio Claro havia ficado em quinto lugar, se não me engano, na primeira fase, foi para o quadrangular e ele tinha que decidir fora de casa. E o Rio Claro justamente ganhou todos os jogos fora. E aqui no Chimitão ele perdeu um, empatou outro. Então, ou seja, o time foi bem fora de casa e ganhou o acesso fora de casa. Então, futebol é assim, é né? assim, é relativo, né? É diferente do basquete, por exemplo, que você não tem muito como fugir à regra. O futebol, a regra ela é quebrada quase sempre, digamos. Então é isso, Rafael. A gente termina nosso direto da redação por aqui hoje. Amanhã voltamos a falar mais de esporte. Com certeza, amanhã tem muito mais atrações aqui no nosso bloco esportivo dentro do Direto da Redação. Boa tarde para todo mundo, até amanhã. Boa tarde para você. O Direto da Redação volta com uma nova edição ao longo da programação regional da TV Brasil. Até mais.